redes sociais. Então, hipertermia, como o nome já diz, né, é a elevação da temperatura. E nesse caso específico do nosso programa de hoje, como esta elevação da temperatura, ela pode auxiliar no tratamento de N doenças, mas no nosso caso hoje, vamos falar sobre o uso da hipertermia, das altas temperaturas, na prevenção e no tratamento do câncer. Converse com seu médico ou nutricionista sempre que desejar utilizar os conhecimentos aqui divulgados. Muito boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um programa Naturalmente. Sou Selmir Fagundes. Hoje um tema muito importante. Hipertermia, altas temperaturas na prevenção e no tratamento do câncer. Hipertermia, como o nome já diz, né, é a elevação da temperatura. E nesse caso específico do nosso programa de hoje, como esta elevação da temperatura, ela pode auxiliar no tratamento de N doenças, mas no nosso caso hoje, vamos falar sobre o uso da hipertermia, das altas temperaturas, na prevenção e no tratamento do câncer. E como já diz ali, né, quando eu compartilhei ali no Face, que a hipertermia pertence à lista dos tratamentos convencionais aceitos pela Sociedade Americana do Câncer, juntamente com a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, e daí a imunoterapia se divide, né, em alguns outros quesitos ali, mas a hipertermia ela é aceita e ela é estudada há mais de um século. Não Ou melhor, há mais de 2 séculos. Não é novo esse assunto. Não é novo. Não, lá desde Hipócrates já se usava o calor para o tratamento de muitas doenças, né? E ali trazendo aqui um breve relato, ali os anos de 1860, foi descoberto que ela tinha ação no tratamento do câncer, né? Como eu disse, a humanidade ela tem explorado, né, o calor para propósitos terapêuticos desde os tempos mais antigos. Existem relatos históricos, né, inclusive cauterização, né, usando o calor, mas por volta de 1866, a cura de um paciente com sarcoma após um ataque de Ericella, né, uma bactéria, e daí teve essa doença que induz uma febre muito alta. Então ele teve uma febre muito alta e isso veio a sugerir que a possibilidade do calor ser seletivamente letal às células neoplásticas. Isso tem estudos sobre isso, né? Então esse relato impulsionou, na época, a partir daquele momento, o uso de toxinas bacterianas para a produção de temperaturas elevadas, da hipertermia, através da febre em pacientes com câncer. Isso tem estudos de Kohler em 1910, Stearns em 1992, Damstra em 2008. No começo do século XX, o maior desenvolvimento, né, ocorreu aí com o advento das ondas curtas, radiofrequência, que permitiu o aquecimento não invasivo, com menos efeitos colaterais, com menos risco, né? Então, o aquecimento não invasivo, tanto local como profundamente no corpo. Temos estudo aí de Gilder, 1987. Já em 1927, né, com esses avanços, o uso da radiofrequência para a geração de calor demonstrou que temperaturas de 44, 45 graus eram letais em tumores de rato. Um estudo lá de Johnson, lá na década de 40. No final da década de 60, teve aquela aplicação do sangue, né? A aplicação de sangue quente por perfusão local demonstrou ser capaz de provocar aquecimento em tumores humanos. O estudo mostrou que o calor sozinho pode permitir a total regressão de melanomas e sarcomas e aumentar a sobrevivência de pacientes e, em muitos casos, trazer a remissão total. Aí passa a inexistir as células cancerígenas no organismo, né? Não somente é capaz de curar o tumor principal, Gilmar, mas também reduzir a incidência de metástases desses tumores, que hoje é um dos grandes fatores que acabam levando a óbito. São as metástases, né, do câncer principal.
certo? Então, os trabalhos desses grupos de pesquisadores levaram uma nova onda de interesse na pesquisa em hipertermia ao longo dos anos. Muito embora depois a medicina convencional, a medicina ocidental foi tirando isso de lado e foi ficando mais com a quimioterapia, a radioterapia e mais, né, nos temas mais próximo agora, com a imunoterapia. Mas Portugal, Alemanha, Japão e vários outros países usam muito a hipertermia, o tratamento do câncer pela elevação da temperatura. Isso é aquecer o local do câncer ou aquecer o corpo todo? Você pode tanto induzir o calor no local do tumor, como também pode induzir, daí claro, com cuidado maior e não temperatura muito alta, o calor no corpo inteiro. A gente sabe hoje que o calor ele tem várias aplicações terapêuticas para várias doenças, para artrite, artrose, para melhorar o metabolismo, para melhorar a imunidade. Mas até até uma a gente já conversou aqui sobre a febre, não é. A criança está com febre, a mãe se apavora. É um tratamento do corpo, uma defesa do corpo. A elevação da temperatura. Que é o nosso assunto hoje, é aquecer para curar. Aquecer para curar. Por exemplo, que a gente fala que deixa vir a febre, controla para não dar uma convulsão lá na criança, usa o magnésio transdérmico, se for o caso, na perninha lá, e deixa que a febre vá, 38, 38 e pouco, certo? A febre ela vem para salvar, para curar, para matar o vírus, a bactéria. E a célula cancerígena é comprovado que a maioria das células cancerígenas, tumores, não resistem a temperatura superiores a 42, em alguns casos 43, em alguns casos 44. Por quê? Porque a temperatura elevada, ela aumenta o fluxo sanguíneo. Apesar do tumor criar uma nova ramificação de vasos sanguíneos e capilares para que ele seja abastecido, são calibres muito menores que nos outros tecidos do corpo. E quando você aquece o corpo, como você, né, falando de uma forma bem leiga, dilata os capilares, o vaso, vai haver um fluxo maior de sangue, um aporte maior, e causar um aquecimento. Como, né, ali nas células do tumor, ela é menos, né, ela recebe menos fluxo sanguíneo, esse calor vai ser muito maior. Então já está comprovado que muitas vezes quando você aquece, através do uso da hipertermia, vamos dizer, que é o trabalho com os raios infravermelhos, né, longo e o NIOS negativo, ele vai chegar ali no tecido tumoral e vai aquecer aquele local como um todo, mas as células, os tecidos normais, ele vai ter um aquecimento bem menor que o local ali do tumor, que vai ser 15, 20, até 25% mais quente no local do tumor, por esse menor fluxo sanguíneo. E a célula cancerígena, ela resiste menos ainda ao calor. Então, quer dizer, ela vai ter um calor maior no tecido tumoral e a célula cancerígena, ela tem a característica de suportar menos o calor. Então, não vai causar dano nos tecidos adjacentes, nos tecidos saudáveis, nas células saudáveis, e vai levar a célula tumoral a necrosar. E quando usado em conjunto com radioterapia, quimioterapia, aumenta e muito. Vários estudos, eu tenho aqui comigo, aqui aberto, aqui em outras janelas aqui do meu note, vários estudos científicos comprovando, né, o aumento dos resultados positivos do uso concomitante da radioterapia, da quimioterapia e da hipertermia, aumentando e muito a ação das drogas quimioterápicas, aumentando muito a ação da radioterapia, podendo diminuir em até 80% o uso dos componentes, dos medicamentos quimioterápicos, que trazem tantos efeitos colaterais, porque as pesquisas comprovam que quase 50% dos óbitos no tratamento do câncer, a pessoa vem a óbito pelos efeitos do próprio tratamento, muitas vezes, e não pelo câncer em si, pela doença declarada em si. A gente já conversou várias vezes também, mas é bom lembrar que o tratamento do câncer, a quimioterapia, ele entra atirando, que nem o franco atirador, atira em tudo que aparecer. Tudo que aparecer. Ele não seleciona, vou atirar só na célula
doente. As boas e as ruins sofrem. Por isso que o organismo sofre tanto e acaba convalescendo, tendo outras doenças, decorrendo. Baixa imunidade, baixas plaquetas. Baixa até o ciclo da pessoa, A pessoa abala, fica depressiva, A pessoa fica mais sensível, mais exposta a bactérias oportunistas, a vírus. Então, às vezes, ela morre lá por uma pneumonia. Ela está no tratamento do câncer e morre da pneumonia. Pegou uma bactéria lá e acabou morrendo da pneumonia. Eu já tenho casos de pacientes que estavam já em tratamento paliativo, com diagnóstico de 1 ano, 1 ano e meio de sobrevida só, e que nós tratamos, né, com todos os produtos naturais que a gente usa na oncologia integrativa e complementar, e que a pessoa foi curada, certo? Não tem mais célula cancerígena, teve remissão total, mas ela ainda tem, pela quimioterapia, ela ainda convive com os efeitos colaterais, ou digamos assim, com as sequelas da quimioterapia, certo? A hipertermia, o tratamento da hipertermia, e tem vários tipos de tratamento, mas os que nós usamos mais comumente, ela faz o quê? Que você precisa de menos drogas quimioterápicas, de menos uso da radioterapia, certo? Como ela aumenta a eficácia. Então, quer dizer, a pessoa vai ter uma sobrevida ou vai ter a remissão total e não vai precisar conviver, muitas vezes, com as sequelas, com os efeitos colaterais a longo prazo da quimioterapia e da própria radioterapia. Porque nós falamos, né? A quimioterapia, ela entra ali e vai atirando para tudo quanto é lado, vamos dizer assim, um franco atirador cego. E a radioterapia, ela queima. Ela causa necrose, e daí ela não queima só o local do tumor, ela queima um pouco ao redor, um perímetro ao redor, que muitas vezes trazem grandes consequências maléficas para o paciente em tratamento. E daí, na hipertermia, tem a hipertermia. Tem vários tipos que são aplicados. Calor no local da câncer, e a infravermelho é o mesmo, para a gente entender assim, é o mesmo tipo usado na fisioterapia, que aquece o local. Na fisioterapia, que aquece o local. Só que no caso, esse que nós trabalhamos, ele não é aquele aparelho, ele é tipo uma manta, né, com 4 a 5 centímetros de espessura, onde ele tem várias camadas. Ela tem ali o uretano de silício com algodão, tem ametista com turmalina, irradiação de infravermelhos longos, né, que essa ametista com turmalina faz isso, né? Ela tem ali a produção de íons negativos, que é considerado a vitamina do ar, que é benéfica a nós. Os íons positivos, que aqui nós estamos com o ar-condicionado ligado, nós estamos produzindo íons positivos, que é um veneno para nós, e estamos eliminando os íons negativos, que é uma vitamina do corpo. Entende? Então, quer dizer, esse produto, além do infravermelho em si, ele ainda joga lá dentro do organismo os íons negativos que vão curar. Quando você vai para a praia lá, que você diz, na praia vou me sentir melhor, vou tirar a zika, é a ação dos íons negativos. Eu vou lá para o meio do mato, aquele cheirinho, aquela coisa, são os íons negativos, que se usa para tratar câncer, né, para tratar tuberculose e tantas outras doenças, através do quê? Da ação dos íons negativos. Que no nosso caso aqui da hipertermia, com os infravermelho longo e íons negativos, nós estamos, como é que se diz? Usando a sinergia deles, nós estamos usando a sinergia do infravermelho com os íons negativos para potencializar essa ação terapêutica, que não serve só para o tratamento ou para a prevenção do câncer, serve para várias outras doenças. Tipo, não, doenças de pele, ela serve na estética, né? Ela melhora a estética, na fisioterapia, na reumatologia, na melhoria do sono, no aumento da imunidade, no tratamento do burnout, ansiedade, insônia, depressão, né? Na dor da artrite, artrose, na melhoria do sono. Porque um dos melhores remédios que existe no mundo é uma noite de sono bem dormida, 6 a 8 horas de sono ininterrupto, né? E com um local totalmente escuro, silêncio total, que você vai passar por todas as fases do sono e vai produzir a quantidade ideal de melatonina, e para isso entre 10 e 4 a 6 horas da manhã, é o melhor período de sono, que hoje quase ninguém tem isso. Então, e hoje quase todo mundo, né? Quase todo mundo tem problema para dormir. É raro a pessoa que consegue
o ano inteiro, vou dizer o mês inteiro, dormir 8 horas de sono contínuo, sem interrupção, certo? E com boa qualidade de sono. As pessoas acordam de manhã já se sentindo cansadas, sem ânimo, com vontade de não levantar. Isso é má qualidade de sono, que está adoecendo para várias doenças, mas principalmente para o câncer. E para o tratamento do câncer é primordial. Meus pacientes, é primordial acertar a questão do sono deles. Tratar o intestino é base e a questão do sono. E o sono de qualidade, já que é tão difícil assim, tem algum... o pessoal que toma remédio para dormir, o sono não é mesmo sono do que... Ah, com certeza. Eu costumo dizer assim, ó, que você tomou remédio para dormir, tu vai ter, né... Vamos dizer assim, ó, no máximo, 40% da produtividade saudável que aquele sono te proporcionaria, tu vai ter uns 40% que se tu tivesse dormindo sem o remédio, num sono realmente de qualidade. A gente vê, seguido, eu vejo, eu tenho que tomar um remedinho para dormir, eu tenho que tomar um remedinho para... E isso acaba afetando e dando oportunidade para as doenças oportunistas. Com certeza, todas as doenças, depressão, ansiedade... problemas intestinais, a má qualidade de sono leva a problemas intestinais. Os problemas intestinais levam a má qualidade de sono. E os dois juntos, nessa sequência, levam à instalação de N tipos de doenças, principalmente o câncer. Porque das doenças oportunistas, o câncer é a pior de todas. Ou tem outras? Não, em número de óbitos, em termos de tratamento, é a pior. Por quê? Porque ele vai exigir tratamentos, além de serem onerosos, caros, porque se você não paga, tu vai pelo SUS, mas o governo está pagando, é o dinheiro dos impostos. E é caríssimo, é caríssimo. É falar de milhares de reais. O tratamento do câncer por pessoa. Talvez seja um dos maiores custos do sistema SUS, seja o tratamento oncológico. Então, tem essa questão do custo. Tem a questão das sequelas que ficam quando a pessoa sobrevive. E tem a questão dos óbitos. Na minha opinião, os óbitos por câncer já ultrapassaram os óbitos por doenças cardiovasculares. Ainda não temos isso como dados oficiais, mas já tem algumas pesquisas comprovando isso. E com o advento aí de pandemia, proteína spike e tantas outras coisas, e aí há muita controvérsia, não vou entrar no mérito da questão aqui, se sabe que está havendo um up, uma aceleração nesse avanço dos casos de câncer. Olha, ontem eu fiquei sabendo, através de uma pessoa que trabalha no sistema de saúde, que te pegaram uma criança com 3 meses de idade, um gurizinho com 3 meses de idade, com câncer de próstata. 3 meses de idade com câncer de próstata. Quer dizer, questão que já vem lá dos pais. Entende? Sim, já é uma... Eu, que sou oncologista, trabalho na área, estudo, não tinha conhecimento de casos com todo... Né? Com essa idade, tão tenra idade, tão precoce. Já vi casos, 18 anos, 25 anos, que a gente já fica alarmado. Agora imagina. E câncer coloretal, câncer de intestino, olha o que está acontecendo. Mas isso é tudo pela alimentação, né? Má alimentação. Má alimentação, má qualidade de sono, uso excessivo de carboidratos, bebidas açucaradas, falta de consumo de água. Entende? E aí vai. Olha, ontem era aniversário do meu filho, nós estávamos lá, tinha um grupo grande de amigos dele, e eu conversava com o outro e acaba. O pessoal sabe que eu trabalho, vem me fazer perguntas, e daí eu falei na questão intestinal, já não, então é o teu problema. Fulano, não sei. Cara, quando tu começa a olhar, a maioria tem problema intestinal. As mulheres, quase que a totalidade. Tudo, eu acho que não sei, tudo passa pela alimentação, né? Passa pela alimentação e qualidade de sono. Porque... Estilo de vida, que é epigenética. Mas se não tem uma boa alimentação, não vai ter uma boa qualidade também, que é uma coisa... Com certeza. Né? Principalmente aquela pessoa que janta tarde. Ontem nós conversando lá, o pessoal, não, eu janto 11 horas, eu janto meia-noite. Que eu já fiz isso. Eu passei 2 anos da minha vida que eu jantava 11 horas, meia-noite, ia dormir 1 hora, 1h30. Você tem que ter pelo menos 4 horas de intervalo entre a última refeição e a hora que você vai deitar, certo? E como se deve deitar no máximo 10 horas, 22 horas, quer dizer que a tua última refeição deve ser às 18 horas. E deve ser uma refeição leve. E tem muita gente pela correria do dia a dia,
pelo sistema de trabalho, É que a refeição mais forte é a janta. A refeição principal é a janta. O Rossi é esse ato, ele janta X, e daí passa mal, amanhece aqui, que vem aqui, parece que um caminhão passou por cima dele. Eu não tento, eu boto puxar ele pra mim, mas não tem jeito, rapaz. Não, e não tem, cara. A alimentação, e principalmente essa questão, a alimentação exagerada, aquela história que nos mentiram para nós, que você tem que se alimentar no mínimo 6 vezes ao dia, não. O nosso corpo, o nosso organismo, ele leva de 4 a 6 horas para fazer o processo digestivo. Daí, quando termina o processo digestivo, ele entra num processo de desintoxicação. Se eu como a cada 3 horas, eu não termino o processo digestivo e não faço a desintoxicação. Tá ficando impurezas no corpo, tá ficando intoxicado. Tá sobrecarregando lá a linha de produção. Outra coisa que eu uso muito é o jejum intermitente. Ele é remédio para várias doenças e é preventivo para várias doenças, o jejum intermitente. Deixar o organismo ter o tempo de trabalho dele. E, além de tudo, é comer saudável e dentro do horário. Tu tem que ver, foi Deus que fez ou foi o homem? O que eu vou comer? Foi Deus que fez ou tem a mão do homem? Se tem a mão do homem, abre o olho. Né? Entende? É que nem o suco, né? Vamos tomar um suco que é saudável. Então, quando eu acho, eu já falei aqui, quando eu acho que o suco é mais saudável que a fruta, é como se eu estivesse dizendo, criador, você se enganou. Errou. O cara lá de cima veio e fez uma fruta ali completa. Eu vou lá e tiro 80% do que ela tem e fico só com suco. Né? E acho que isso vai ser saudável. Daí o meu organismo não vai saber, sem a fibra da fruta ali, ele não vai saber o que fazer com a frutose, que vai ir lá pro fígado, vai criar lá, de repente a pessoa pode ter uma cirrose, uma esteatose hepática não alcoólica por causa do suco de fruta. É só você olhar qual é o país que é um dos maiores consumidores de suco de laranja. Entre outras coisas, que também são os maiores consumidores de fast food, mas o suco de laranja, olha como é que é a saúde deles. Olha como é que é o peso deles, certo? E daí você vai dizer, mas como? É que a gente não para pensar, para analisar, para usar o raciocínio lógico. Mas é que daí fica difícil, porque tá dentro da TV, na propaganda na TV, começa o dia todo, de manhã, madrugada lá, é propaganda de suco, é propaganda de X, é propaganda de bolacha, de pão, tudo que é ruim. Tu já viu propaganda de banana? Tu já viu na mídia propaganda de banana? De banana, de laranja, maçã, que é de maçã. O intestino é um dos melhores. Tu já viu propaganda de água natural, não água mineral? Já viu? Tu não vai ver. Por quê? Porque não vai dar lucro. Não vai dar lucro. Falando em lucro, a hipertermia é o tratamento mais barato, seria, né? Dependendo com o equipamento, agora já estão criando tecnologia nova de nanopartícula lá, com alguns minerais lá, específicos lá, que daí vai ser injetado lá no tecido, vai sair mais caro. Mas tu tem várias formas de fazer hipertermia. Sauna seca, certo? Não a sauna que usa a nossa água, que tem cloro, que pode inclusive te dar problema de pulmão, né? Mas a sauna seca vai aquecer teu corpo. 2 vezes por semana a sauna seca é uma baita de um preventivo. Entende? E a sauna é acessível, tem aí nos clubes. A seca nem tanto, né? Mas porque nos clubes é sauna úmida, daí a não ser, de repente, o clube é lá fora e usa água de poço artesiano que não contém cloro. Daí beleza. Daí beleza, aquela sauna é boa. Eu, inclusive, subo de um clube aqui, vou me associar nele, vou lá fazer sauna. A gente já conversou também aqui no outros programas que o cloro é um veneno, porque só o flúor. O flúor, só o Brasil. É só você ir lá pegar um químico que seja verdadeiramente teu amigo e converse com ele sobre o flúor, sobre o cloro. O excesso do flúor que nós... Tudo que você beber que for líquido, leite, água, refrigerante, tudo vai ter flúor. Tudo que usar água no Brasil vai ter flúor. Daí, creme dental, daí vão fazer fluoretação, vão usar aquelas aguinhas lá para bochecho, que é um crime. Mata todas as bactérias boas. E coitado do intestino do ser humano que se utiliza dessas coisas. Quando chega, porque dá, só faz bochecho, mas o organismo vai absorver. E além disso que você falou que estão desenvolvendo cápsula já de nanopartículas. E daí já vai para os laboratórios, eles já estão buscando para faturar em cima, né? Mas, por exemplo, a hipertermia é uma coisa tão conhecida, ela serve até para o controle do peso.
A pessoa não consegue emagrecer, ela vai ajudar no controle do peso, até porque vai melhorar o fluxo sanguíneo, vai melhorar a própria questão da tireoide, vai melhorar a tua questão do metabolismo, você vai dormir melhor, vai ter menos necessidade de comer, né, certos alimentos e você vai emagrecer. Então a hipertermia vai te ajudar nas dores musculares, articulares, qualidade do sono, estresse, cansaço, fadiga e no controle do peso. E eu vejo as pessoas gastando fortunas por causa disso. Essa questão do peso. Certo? A sauna ajuda nisso, né? A sauna ajuda nisso. E a hipertermia, vamos dizer, com esse equipamento que eu trabalho, meu Deus, faz aí 2, 3 sessões por semana, por quinzena. Meu Deus do céu, que vai te melhorar. Então, como prevenção, ela é maravilhosa. Como tratamento, ela é excelente. Eu poderia dizer que é maravilhosa, mas não quero entrar no mérito da questão aqui, né? Mas eu posso te dizer que é maravilhosa. Se você for usar, por exemplo, um paciente meu, um paciente oncológico meu, eu vou usar aquele equipamento, certo? Infravermelho longo, os rios negativos ali e tal. Só isso, se ele não fizer mais nada, ele já tem alguma chance. Agora, se ele fizer lá, a gente trabalhando em conjunto, né? Por isso que eu trabalho na área da oncologia integrativa e complementar, trabalhando em conjunto com as outras áreas da medicina. Vamos trabalhar em conjunto lá com o onco tradicional. Vamos ver, então nós podemos trabalhar assim a quimio, assim a rádio, vamos usar a hipertermia. As chances da pessoa de cura aumentam exponencialmente. Eu quero até te dar um dado, eu vou ter que ler aqui, porque isso a gente não guarda, mas só para te dizer aqui, ó, quer ver? Ó, sobre estudos, ó, um estudioso aqui, ó, o Lavdal, em 99 ele já dizia, ele afirmava que a hipertermia continuava sendo uma das mais poderosas modalidades terapêuticas para melhorar a evolução dos pacientes com câncer. E também um dos melhores tratamentos coadjuvantes que aumenta a eficácia da radioterapia e da quimioterapia. Daí quando veio ali a hipotermia, né, por radiofrequência, que levava ali aquela área específica do corpo a temperaturas superiores a 42 graus centígrados, houve uma melhoria dos tratamentos, assim, os experimentos clínicos de fase 3, sobre a hipertermia, quando ela foi associada à radioterapia, ela melhorou o controle local do melanoma de 28%, a radioterapia por si só, 28% de eficácia. Com a hipertermia, para 46% no tratamento de 2 anos, certo? Provocou aumento da remissão total do câncer recorrente de mama. Câncer recorrente de mama, aquele que já vai, né? Foi de 38% para 60%. Aumentou o índice de remissão total do câncer avançado cervical de 57% para 82%, e no glioblastoma multiforme aumentou a sobrevida de 2 anos, né, para 31%. Então, quer dizer, jogou lá para frente, coisa que com outros tratamentos não se conseguia, né? Então, só nisso aí, e depois tem no câncer de pâncreas, no câncer de fígado, resultados assim maravilhosos, certo? Então, só nisso, a hipertermia tinha que ser usada dentro de todos os tratamentos oncológicos em qualquer hospital do Brasil e do mundo. Porque, daí fica a pergunta que não quer calar. Por que não é usado? Por que não é usado? A gente já sabe que tem algum interesse econômico por trás. E isso já vem lá de 1866, tu imagina, né? Eu acho que nas formações dos profissionais também já não atentam para esses tratamentos assim. Eles querem mais ir pelo que ganhar dinheiro, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. O cara se dedica lá a fazer a faculdade, lá, investir milhões lá para ter um retorno. Daí vai procurar o retorno do dar dinheiro, né? Só até você dar um dado, lá em 1918, um pesquisador, Rodemer, ele publicou um trabalho de revisão de 166 casos de câncer, 1918, com regressão espontânea. De repente o câncer sumiu. Verificou que desses 166 casos, 72 pacientes haviam desenvolvido febre alta ou recebido aplicações de calor local. Tiveram regressão espontânea total. Certo? Lá em 1918, mais de 100 anos atrás, 106 anos atrás, né?
Só por ter uma febre. Pegou uma gripe, lá tem uma febre e melhorou o câncer. Ó, quer ver aqui, ó, muitas vezes com uma hipertermia e a radioterapia se verifica drástica, isso é estudo científico, certo? Seguindo todos os mecanismos do estudo científico. Muitas vezes, com a hipertermia, a radioterapia, se verifica drástica diminuição do volume palpável do tumor nos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas e estômago. Felipe Júnior, um outro pesquisador, também notou esses efeitos dramáticos de redução tumoral no adenocarcinoma de colo e no hepatocarcinoma, lá de fígado, né? E em metástases hepáticas de tumor de reto, empregando a hipertermia mais a oxidação sistêmica. Certo? Claro, vai se usar certos produtos, usa-se certos suplementos, a quercetina, usa-se a curcumina, usa-se várias outras coisas junto. Certo? Mas a base é a aplicação desse calor, né? Com a medida certa. Porque assim como a quimioterapia, ela tem que ser aplicada num tempo específico, um intervalo específico, ser aplicadas as sessões para que o tecido tumoral, as células cancerígenas não venham a desenvolver resistência àqueles medicamentos. Também na hipertermia tem que ser quem entende disso, porque para saber o tempo, quantas sessões, qual é o intervalo entre sessões e qual é o tempo de utilização desse calor em cada sessão e qual a amplitude desse calor, 42 graus, 45, 50 graus ali no local, para que a célula não venha a mutar, a ter uma mutação e se torne resistente às próximas aplicações. Então tem que ter conhecimento para isso. Certo? Eu procuro um bom profissional. Eu queria aproveitar para dar um para o Palejo, nosso amigo que está sempre nos acompanhando aí. A Cleusa Gonçalves também dando boa noite. A Carmen Giraldi Adel dando boa noite e pergunta aqui. Ela diz que bom escutar alguém com tanto conhecimento e pergunta: no câncer de pâncreas e fígado, a hipertermia seria uma chance de cura de quanto por cento? Recém falei aqui, né? Só falar aqui, ó. Então, quer dizer, já está comprovado que existe um grande ganho, certo? No tratamento concomitante, se acrescentando a hipertermia a certos tratamentos convencionais, certo? Além de diminuir o custo para o sistema de saúde. Daí vem a outra pergunta que não quer calar, mas então por quê? Né? Por que querem gastar tanto? Por que será? Mas isso seria uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura, teríamos que mudar lá dentro lá da academia, lá dos cursos de medicina, mudar essa visão apenas medicamentosa, apenas com produtos caríssimos. Certo? Mas acho que já agora com o advento do Pix aí, que dessas práticas, então está melhorando, e muito, graças a Deus. Mas há uma resistência acentuada de alguns componentes dos profissionais de saúde à utilização das PICs. Mas isso eu acho que está no processo normal, mas eu acho que tá andando bem, porque já teve que nem esse congresso que teve aqui. Que tivemos o congresso aqui de PICs, foi maravilhoso. Já é uma coisa que já está dando... Mas a professora Adriana... O primeiro passo, né? Já. Exato. Mas a professora Adriana do Sete Saber, e quero cumprimentá-la, ela sabe quantas barreiras colocaram para a realização desse congresso na nossa cidade. Tanto que o próximo agora vai ser em Camboriú, que ela cansou aqui. E daí Camboriú estão abrindo as portas para ela e ela vai fazer o próximo congresso lá. Certo? Eu vou ter que acompanhar lá. Porque aqui foi muita resistência. Mas foi bom, né? Foi muito bom, abriu a mente de muita pessoa, foi prestigiado, nos trouxe muito conhecimento. A gente via na plateia, por exemplo, eu e a Patrícia, que é uma colega minha que se formou comigo em PIX, na nossa fala que nós falamos em conjunto ali, a gente via na plateia, sabe, aquela, mas como é que eu não sabia disso? Certo? O público ali, né, tava praticamente lotado, o local ali, e o público, assim, sabe, que tu lia nos olhos deles, eles, assim, sempre questionando, mas como que isso não nos foi dado a conhecer antes? Mas, graças a Deus, está sendo dado agora. Esse é o objetivo do nosso programa aqui, na Rádio Chauventa, aqui do Correio Mercadiano. A gente está tentando levar esse tipo de conhecimento, e sabe que está dando uma aceitação que a gente até não esperava. A gente está
muito boa, e o pessoal cobra e perguntas, olha, e por isso que a gente insiste em que o senhor dê os seus contatos aqui. Que eu tô vendo, ó, tem pessoas lá de Santa Catarina nos assistindo aqui. Então, que bom, né? Bastante gente... Tá aqui, ó, só para me comentar, o calor provoca a perda da função celular e as células neoplásicas são muito mais suscetíveis a isso que as células normais. Entende? Isso a ciência comprova. A ciência convencional comprova isso. Certo? Não é invenção. Isso são quase 2 séculos de estudo. E eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo ou vão assistir depois, que as pessoas vão compartilhar, porque é um tema muito importante, elas vão ficar boquiabertas, dizendo, mas meu Deus, há tanto tempo existe isso comprovado, com comprovação científica, e não é utilizado. Agora, claro, não é qualquer um, não é de qualquer forma, certo? Mas o paciente que está lá nos escutando, nos assistindo, e tem interesse. O senhor tem no seu consultório, o senhor tem todos, marcar uma consulta lá com o senhor dá todos, e o senhor também faz esse tipo de procedimento. Sim, claro que para cada caso é um caso. Eu sou formado em PIX, eu aprendi, eu estudei, eu me formei em 29 práticas integrativas. E depois fui fazer algumas outras especializações, certo? Eu trabalho com a biorressonância. Estou fazendo agora o meu segundo, a especialização em biorressonância quântica magnética. Né? Então, quer dizer, ir para cada caso é um caso. Não quer dizer, isso vai servir para 100% dos casos. Não. Nada é 100% para 100% dos casos. Certo? Mas sempre nós vamos ter alguma coisa, isso é uma crença que eu tenho e que eu defendo. Nós sempre vamos ter alguma ferramenta terapêutica, alguma alternativa para cada caso. Senão o Criador teria falhado. O senhor já falou, cada doença tem uma cura. Por isso, tá lá no meu Instagram, para cada problema uma solução, para cada doença, no mínimo, uma cura. Por isso a gente tem que consultar um bom profissional, porque isso aí, aqui em Passo Fundo, o senhor tem pacientes de toda a região, Eu tenho pacientes de fora do estado. Agora esse fim de semana, eu estou indo para a cidade de Santa Catarina atender várias pessoas lá. Isso é bom, né? Que está levando conhecimento, levando a pessoa a abrir e ver outras alternativas. Porque tem, às vezes, se apavora, falou em câncer, a pessoa já se toca horror e... Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Coloque no Google lá, hipertermia, com H, hipertermia e radiofrequência. Qualquer um pode colocar. Vai abrir lá alguns estudos nessa área que vocês vão ver que o que eu estou falando está ali, está comprovado. Né? Por exemplo, esse estudo eles comprovam que no mínimo há mais de 100 anos é sabido, é comprovado que as células neoplásicas são termolábeis, ou seja, elas morrem quando expostas a temperaturas superiores a 42 graus. A maioria dos autores concorda que a terapia por hipertermia, radiofrequência, etc., provoca consistentemente a morte do tecido canceroso com um mínimo de destruição do tecido normal circundante, do tecido normal vizinho. Certo? Então, quer dizer, com menos efeitos colaterais, com menos sofrimento para o paciente. E a gente vê aí, as pessoas que a gente conhece que passam pelo câncer, sofrem muito, né? Além da aparência, né? Porque além perde cabelo, perde... Tudo efeitos, né? Do próprio tratamento. Só para ter uma ideia, ó, outra constatação dos estudos. Quanto maior o tumor, menor é o fluxo de sangue que o nutre. Então, logicamente, quanto maior o tumor, maior será o efeito da hipertermia naquele tumor. Sabe? Que às vezes a pessoa é tão grande. Eu já peguei uma senhora com câncer de útero e câncer de pulmão. O útero dela era um tumor só. Tá viva. Tá viva. Ela foi uma das minhas primeiras pacientes. Certo? Então, quer dizer, às vezes a pessoa, não, porque tal caso não tem mais o que fazer. Tem. Né? A resposta sintomática da hipertermia como único tratamento é de cerca de 50%. Olha só, a resposta sintomática da hipertermia como único tratamento é de cerca de 50%. E as remissões completas, né, segundo alguns atores, são de apenas 10 a 15% dos outros casos. E a hipertermia ali para 50%. Tem livro sobre isso. Overgaard, ele tem um livro de 1995
Tem um livro que fala sobre isso. Então, a hipertermia sozinha, ela tem um valor limitado. Mas junto com quimioterapia, com imunoterapia, com radioterapia, ela tem um valor absurdo. Mas ela, por si só, já tem o seu valor. 50% já de casos. E vai ter uma resposta dos sintomas. Não quer dizer que vai curar, vai ter resposta, vai ter ação. Claro que isso resolve o problema, não, gente. Câncer, você tem que tratar o tumor, você tem que eliminar o tumor, e daí você tem que ir lá tratar a causa do tumor. O que normalmente lá na medicina convencional é esquecido. Você trata ali, tu tem que... Por que aquela pessoa tem câncer? Quais os adventos que trouxeram o câncer para a vida da pessoa? Já a oncologia integrativa, ela vai tratar isso. Que nem o senhor diz, o câncer não está ali, dobrou a esquina, cai o câncer na cabeça. O cara se esforça para ter câncer. O cara se esforçou. Sem querer, mas se esforçou. Sem saber. Assim. Não é que seja culpa da pessoa, foi sem, como você falou. Sem saber. Sem saber, leva a vida, não come direito, não se alimenta direito, não dorme direito, é estressado, não cuida não tratou as suas emoções. Às vezes ele é uma pessoa tranquila, mas que vai engolindo as coisas. Certo? Que vai engolindo. Ela não fala, ela só engole. Ela se sente injustiçada. Ela ajuda todo mundo. Dali a pouco ela tem um problema de fígado, um problema de pâncreas. Eu costumo dizer que o câncer de fígado e o câncer de pâncreas, ele dá, entre aspas, em pessoas boas. Pessoas que ajudavam todo mundo. E não eram reconhecidas. E, às vezes, ela conscientemente, ela não se considera que ela não é reconhecida, que ela não está tendo a conta a partir daquilo, mas inconscientemente ela está. E como 95% de tudo que acontece conosco, das minhas decisões, tudo, são tomadas a níveis inconscientes, é o meu inconsciente que resolveu ficar doente. E não vou querer botar como culpa, você não sabia. E daí vem a psicanálise humanista que eu trabalho. Por isso que eu digo, né? Eu tento me tornar cada dia mais completo. Metafísica da saúde foi estudar. Por trás de cada órgão afetado existe uma emoção. Psicanálise humanista, a cura pelo amor e pelo perdão. PIX. Estudei as 29 práticas integrativas, fui lá fazer a pós em oncologia e hematologia, né? Me especializei nisso, fui estudar nutrição funcional, eu tenho que entender nutrição. Como é que eu posso tratar um paciente oncológico sem entender nutrição? Não é que eu vou exercer a nutrição, não, mas eu tenho que entender. Vou trabalhar junto com outros profissionais, mas eu tenho que ter uma ideia para mim poder saber o que eu devo fazer aqui. Isso é importantíssimo. Eu não posso. Existe um ditado que diz que eu tenho medo que eu tenho medo do homem. Não me lembro quem disse isso, mas é uma frase bem famosa. Que eu tenho medo do homem de um livro só. Como pastor, eu sempre dizia, eu tenho medo do pastor de uma Bíblia só. Aquele cara que se converteu, tem uma Bíbliazinha surrada e só estudou aquilo, não se especializou, não buscou, abriu a mente para outros conhecimentos. E em termos agora de saúde, de medicina, eu vou dizer, eu tenho medo do especialista de uma área só. Eu posso ser especialista nisso, claro, mas eu tenho que ter um entendimento normal. Em qualquer profissão hoje, eu não posso saber só daquilo mais. Eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que ver o que mais existe, quais as outras áreas que eu posso agregar aqui, por isso a área integrativa. O que eu posso complementar aqui, integrar aqui para melhorar, seja na administração, seja na contabilidade, seja no direito, seja na estética, seja na área que for. Hoje não dá mais para ter uma visão única, linear. Nós temos que deixar de ser reducionistas. Tudo aqui, não. Nós somos um sistema. Certo? O corpo humano, ele é um sistema, certo? Por isso que nós temos que olhar o corpo humano como um todo. A questão emocional, a questão biológica, a questão espiritual, e aqui não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, a questão social, qual é o ambiente que aquela pessoa ali está inserida, certo? Que tudo isso são fatores de adoecimento ou de cura. Sim, a influência do meio, vive num ambiente estressado, e não adianta tomar remédio lá para, se não curar a causa, né? Toma remédio para estresse, mas não tira o estresse da vida. Não para de viver estressado. Não adianta. Uma hora o remédio não vai mais fazer efeito e tu tá usando um remédio que remedia, tu não tá tratando. Então, quer dizer, os danos daquele teu estilo de vida continuam. Eu não tô sentindo o sintoma, mas os danos continuam.
toma remédio para estresse, acaba estragando lá o outro órgão que não tem nada a ver com o negócio. Jamais alguém vai, eu tenho que viajar, eu não conheço essa estrada, vou ter que viajar de noite. Eu não sei se tem buraco. Bom, mas para não cair no buraco, então eu vou ir de farol apagado. É uma loucura, né? Isso é o que a gente faz com a saúde da gente. Entende? Eu prefiro tapar os olhos, continuar no o meu jeito de viver até que venha o problema lá na frente. Por isso que é importante ter o conhecimento e mudar, porque ainda dá tempo. Dá tempo, sempre dá tempo. Eu pego pacientes oncológicos em tratamento paliativo, que os médicos deram lá um tempo reduzido de sobrevida. E nós vamos batalhar. E nós vamos conseguir. Isso eu tenho certeza. Tem fé no eu posso garantir para a pessoa que ela vai ser curada? Não. Mas eu sei que existe a possibilidade dela ser curada. Então nós vamos trabalhar nisso. Porque quando a pessoa recebe, principalmente um diagnóstico de câncer, é uma sentença de morte. Inclusive, há estudos comprovando que quando a pessoa recebe um diagnóstico assim, principalmente diagnóstico de câncer, como já é uma sentença de morte, tu imagina que vai morrer, as pessoas ao redor, a família, já entram numa frequência. Já se X, no Paraguai, o cérebro da pessoa já começa a se preparar para morrer. Entende? Então, nós temos os próprios agentes de saúde, hoje, profissionais de saúde, temos que mudar a nossa forma de encarar o paciente, encarar o diagnóstico do paciente. Muitas vezes o diagnóstico em si mata mais que a própria doença. O rótulo aquele causa mais problema. É que nem você. Alguém te diz que você tem lá hiperatividade, déficit de atenção. Será que tem? Daí tu vai lá, tu tem 3 itens que fecharia. Tu vai lá, são 18 itens, vamos dizer. Não me lembro agora o que aconteceu. Tu vai lá no Google, lá são 18 itens. Tu tinha 3, daqui a pouco tu já tá com 6, com 8, com 9. Porque tu vai introjetando aquilo, teu cérebro já vai assumindo aquilo, tu vai entrando naquela frequência, daqui a pouco tu tá com os 18 itens, vamos dizer assim, se fosse. Mas é que tudo é desculpa. Não, isso é uma opinião minha, só que a criança lá tá mal educada, não tem limite, e daí a mãe e o pai, para tirar o lado deles, não fui eu que deixei meu filho mal educado, não, isso é déficit, super hiperativo, achou outra desculpa. Gilmar, questão que tu fala de alimentação, eu já tratei crianças hiperativas que não conseguiam ir bem na escola, mudando a alimentação, tirando as bebidas açucaradas, tirando o X, mudando a alimentação, tratando o intestino dela. Acabou a hiperatividade e o déficit de atenção. Acabou. Entende? Claro, às vezes tem que mudar algumas coisas no ambiente familiar também, a forma de se relacionar, né? É que nem aquela criança que chega na escola e ela não quer ficar na escola e ela chora, e é uma semana, é 2, e passa o período de adaptação, aquela criança chorando, aquela criança tem uma instabilidade, ela tem um medo que não é dela. Às vezes é o medo da mãe, às vezes é o medo do pai. Mais natural até, porque normalmente é no início, que até os 7 anos é mais as emoções da mãe, que são mais influentes sobre a vida da criança, dos 7 aos 14 a emoção do pai. Mas aquela mãe, a criança está chorando lá, mas ela não está chorando pelo medo dela. Muitas vezes é o medo da mãe aqui que está deixando ela lá. A instabilidade. De repente, uma situação lá em casa, uma instabilidade lá em casa, os pais estão brigando, isso e aquilo, a criança não tem um ambiente seguro em casa, ela tem medo de ficar na escola, porque ela não sabe o que ela vai encontrar em casa. Quando chegar, de uma forma inconsciente, ela entra em angústia. Entende? Ela saiu, a criança está indo bem na escola, está tranquila, se adaptou. De repente os pais entram num processo de divórcio, estão brigando muito, aconteceu alguma coisa lá, ou alguém doente, e a criança começa a não conseguir ficar na escola porque dá uma angústia, o medo quando chegar em casa, como é que vai ser. E aí tem vários outros fatores. Entende? Então, olha tudo que a gente tem que olhar. E é o que você estava dizendo. A má educação da criança, ela tem um porquê. Ela não caiu na cabeça hoje. Ela tem um porquê. Essa é a vítima, no caso. E você mudando os fatores, você muda o resultado lá. Sabe? Por isso que eu digo, para todo problema, no mínimo, uma solução. Para toda doença, no mínimo, uma cura. Só que você tem que olhar, tem que abrir a tua mente. O que está acontecendo? Qual é o meio que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele ser está vivendo? Qual é a doença que ela tem? A doença dela é em tal órgão. Que tipo de doença? Bom, vamos analisar aqui. Isso vem de tal emoção. O que será que ela está vendo lá? O que está acontecendo? Eu peguei no Paraná, eu não conheci pessoalmente essa pessoa. Minha filha que me falou de lá, tinha uma criança, uma menina, que ela estava com problema, ela não ia mais aos pés. Quando eles fizeram a troca do leite lá, com 1 ano de mais ou menos, a criança não foi mais aos pés. E daí achava que era o leite, tinha que tomar remédio, e remédios fortes, estavam... Daí a minha filha me falou, o pessoal veio falar comigo aqui pela internet. Fizemos uma consulta online, eu comecei a conversar com os pais. Eu digo, será que vocês não têm um problema do fluir das emoções? Vocês não falam certas coisas, vocês se trancam?
Daí a mulher olhou assim, o marido estava do lado, se olharam, começaram a conversar algumas coisas, eles começaram a mudar algumas coisas. Semana seguinte, a criança estava indo aos pés. Não normal, mas estava indo a cada 2, 3 dias. Ela ficava 8, 10 dias sem funcionar o intestino. Tinham que usar aqueles óleos, tinham que usar isso e aquilo. Era a questão de como eles lidavam com as emoções, eles eram trancados, eles não falavam. Por uma questão familiar dos dois e tal. Eles começaram a se abrir, claro, fizemos a terapia e tal. A criança melhorou. Tá? A constipação da criança, que já vinha há 4 para 5 anos, eu acho, no mínimo uns 4 anos, se eu não me engano, melhorou. Puderam abrir mão de todos aqueles remédios que usavam e que fazia um efeito muito pouco, né? Trazia. Mas estragava que ajudava? E daí tinha os efeitos colaterais disso.